Sem mais delongas, vamos aqui à entrevista com o vereador João Henrique Paulino do Podemos. Bom dia, João Henrique. Bom dia, Caio, Luciano. Queria aqui dar as minhas felicitações tanto a Gomes, que fez aniversário ontem, como a Chico Reis, que completa idade nova hoje. E estamos aqui à disposição do seu programa para conversar com os alagoenses e prestar conta desse mandato de 4 anos na Câmara de Vereadores. João, eu não tenho como não começar essa entrevista sem falar de transporte público, né? A aviação Cidade Alagoinhas continua paralisada. Anteontem e ontem, a ATP, que não tem nenhuma pendência trabalhista, né, também estão paralisando as atividades em solidariedade, os rodoviários em solidariedade aos colegas da aviação Cidade Alagoinhas. E, inclusive, os donos da ATP já falaram que vão descontar salário, porque não estão devendo nada. Então, estão perdendo dinheiro, enfim. Está uma confusão danada na cidade. No meio disso tudo, uma discussão sobre a questão da tarifa, né, o reajuste da tarifa, né, uma rediscussão das gratuidades, né, que, de certa forma, onera a tarifa no município e a qualidade dos ônibus da cidade e o preço ofertado à população. Diante disso tudo, João Henrique, você como vereador de mandato, né, recai sobre a Câmara uma certa responsabilidade. Como é que você está vendo isso tudo? Olha, Caio, eu até li uma matéria sua nos últimos dias, uma matéria muito acertada do ponto de vista da compreensão do que é o problema do transporte coletivo em Alagoinhas. E vamos falar um pouco do que é este problema no cenário nacional. Eu acho que vai chegar o momento em que a prefeitura ela vai ter que subsidiar esse transporte público. É um transporte público. Nós não podemos esquecer de que ele atende a população, sobretudo mais carente do nosso município. Então vai chegar esse momento. E nós vivemos um problema muito grande porque Alagoinhas nunca teve licitação do transporte coletivo. Existiam empresas que prestavam serviço público e praticamente eternizaram-se nesta concessão pública. Aí veio o governo de Josail, tentou fazer, mas houve um problema jurídico, né? E aí com a justiça, infelizmente, não dá para passar por cima das decisões judiciais, e veio o governo do ex-prefeito que empurrou com a barriga. E quando você empurra com a barriga um sistema que, pela modernidade, ele veio se enfraquecendo com a chegada dos mototáxis, com a chegada do Uber, né? Com a população tendo mais acesso ao crédito para comprar a sua motinha, o seu carro, então o sistema ele foi se enfraquecendo e as responsabilidades trabalhistas aumentando para essas empresas. Então, é uma conta que não bate. E aí o governo passado, em 8 anos, apenas 2 reajustes, concessões de gratuidades também de forma acelerada, e aí temos esse problema hoje. O que é que o governo do atual prefeito errou? Errou na licitação. Ele teve coragem de enfrentar o processo e fazer a licitação, isso é um fato. A Câmara de Vereadores também sempre pautou esse debate com audiências públicas, com convites e convocações da Superintendência de Trânsito e Transporte para tratar do tema, mas na hora do processo acontecer, o que nós vimos foi a entrada de uma empresa chapa branca. Não dá para dizer que não foi isso que aconteceu, em que apenas, isso é claro para a população de Alagoinhas denuncia isso todos os dias, que os ônibus tiveram apenas um adesivo colado, trocando o nome da empresa. Então era claro que isso ia acontecer. E aí nós tivemos a pandemia do coronavírus e acelerou esse processo de desestabilização que já vivia a empresa Cidade de Alagoinhas, estava sendo sucedida pela Cidade das Águas, mas não dá para pensar que o processo licitatório ele não tenha tido falhas, porque a Cidade das Águas era uma empresa, como eu estou dizendo aqui, chapa branca, que vinha apenas para suceder e para tomar o espaço da Cidade de Alagoinhas. E aí o problema acontece agora. Eu acho que o governo teve uma atitude talvez um pouco menos assertiva agora na pandemia em relação ao transporte coletivo. Nós vimos Salvador atuar de outra forma, nós vimos cidades atuarem de outra forma, e Alagoinhas não atuou. Deixou as empresas pagarem o pato, vamos dizer assim, sozinhas. Mas o problema para mim maior foi ter permitido que a Cidade das Águas vencesse o certame licitatório e entrasse para prestar o serviço, já que a cidade de Alagoinhas já não tinha mais condições de operar.
Ela não tinha condições nem de disputar a licitação Aviação Cidade Alagoinhas, tanto que foi utilizado um CNPJ diferente. Realmente bastante complicado essa situação, João. Mas o vereador Todininha teve aqui essa semana, inclusive, ele que protocolou um requerimento pedindo auditoria no processo licitatório. Você vê, assim, com o ambiente lá, a Câmara, para aprovar esse requerimento, ô João Henrique, ou você acha que realmente não é o momento para isso? Como é que você vê essa situação dessa proposta aí do Todininha? Eu acho que é o momento. Inclusive, ontem, na sessão da Câmara de Vereadores, foi até falado um pouco mais, que era necessário se fazer uma CPI do transporte público. Eu acho que nesse momento em que nós temos que tomar decisões muito rápidas, talvez uma auditoria fosse uma coisa mais rápida, mas para os próximos vereadores pensarem, sim, talvez numa CPI, porque é um governo que continua. O governo não está acabando agora. O prefeito ganhou mais 4 anos de direito de governar a cidade, então os próximos vereadores podem ter mais tempo e mais estrutura para fazer isso do que nós agora nos últimos 15 dias. Mas eu acho necessário, sim, se fazer isso, porque fica bastante claro que na licitação permitiu-se que uma empresa que estava em dificuldade, usando outro CNPJ, continuasse a prestar o serviço, e aí nós estamos vendo esse problema hoje. Aí você traz em relação à ATP, e não deixa de ter uma certa razão os empresários que tomam conta da ATP. Por quê? Não é um problema da categoria que está sendo discutido. É um problema, tudo bem, os trabalhadores estão em solidariedade aos seus companheiros da aviação Cidade das Águas, paralisando o serviço, mas não é um problema da categoria. Então, como é que a ATP, a empresa que continua prestando o serviço, que está com as suas obrigações trabalhistas em dia, que já está com o problema do déficit, que a gente está falando aqui repetidamente, vai arcar com mais esse prejuízo? Não vai ter como. Então, se fosse um problema da categoria, tudo bem, pararia todos os funcionários, pararia as empresas todas, mas não é um problema da categoria, é um problema de uma empresa. É complicado. Gomes, olha, eu vou pedir para você até colocar o fone, João. Deixa eu plugar aqui para você escutar o Gomes. Pode falar, Gomes. Ok, João, bom dia, um abraço para você, obrigado pela alusão ao nosso aniversário. Mas, João, naturalmente, todo ator político, e você é um ator político importante na cidade, inclusive, faz suas avaliações e autocríticas a respeito da sua participação no cenário político. Claro, você, ao ser candidato em uma chapa majoritária, como recentemente foi, com poucas possibilidades de êxitos, acabou abrindo mão, voluntariamente, de um mandato importante, um mandato importantíssimo para a cidade. Na sua avaliação, a escolha foi certa? Se você hoje tivesse novamente a opção de escolher entre ser candidato novamente à majoritária e permanecer, porque fatalmente se você fosse candidato a vereador, seu mandato seria renovado, e permanecer na Câmara enquanto vereador, você faria diferente? Você faria a mesma coisa? Muito obrigado, Gomes, pelas palavras em relação à importância do meu mandato nesses 4 anos para a cidade de Alagoinhas. Mas eu quero dizer a você e a toda a população da cidade que eu tenho a consciência do dever cumprido e a consciência tranquila das decisões que eu tomei. Eu não sou afeito ao Instituto da Reeleição, eu não gosto da reeleição. Eu acho que a reeleição no nosso país, de um modo geral, obviamente que tem vereadores, deputados, prefeitos, governadores que merecem ter o seu trabalho renovado, mas o Instituto da Reeleição, de maneira geral, para mim, não é o mais correto para a política brasileira. Então, por esse mesmo motivo, por questão de princípios, eu não enxergava que eu deveria colocar o meu nome à disposição do povo para a renovação do mandato na Câmara de Vereadores. Eu gosto da renovação de nomes, da renovação de quadros. Você já foi vereador, deve entender um pouco desse meu sentimento de que a renovação, a chegada de novas pessoas com novas ideias, com força de vontade de estar chegando na Câmara, ela é importantíssima para a oxigenação da política. Então, eu tenho a consciência do dever cumprido, eu tomaria as mesmas decisões que tomei, independente agora de nós já sabemos os resultados
das eleições, eu acho que a nossa candidatura cumpriu um papel importantíssimo na disputa eleitoral, porque elevou o debate, qualificou o debate, trouxe propostas para a população conhecer e fez com que o debate eleitoral não fosse simplesmente entre escolher o menos pior. Nós elevamos o nível da eleição, da disputa eleitoral em Alagoinhas, chamando os outros candidatos que tinham maior condições de vencer as eleições para tratar e debater projetos de interesse da população para o seu futuro. Então, acho que nossa candidatura cumpriu exatamente esse papel de trabalhar a cidade nos seus aspectos que mudem a vida das pessoas. Mas a composição, João Henrique, de certa forma não lhe prejudicou. Eu falo isso porque, assim, muita gente, não aqui, claro, menosprezando a figura do Radiovaldo, que é uma pessoa que eu adoro, sempre está aqui com a gente entrevistando, mas ele tem uma certa barreira, principalmente com o setor comercial aqui da cidade, o empresarial, do qual você, de certa forma, faz parte, né? Você é empresário, João Henrique. Então, você não acha que essa aliança, de certa forma, foi mal interpretada, né, pela categoria dos empresários? Faltou esse apoio, né, mais forte aí a essa chapa para ser até mais competitiva? Sim, faltou. Se nós tivéssemos esse apoio, nós logicamente teríamos um resultado eleitoral diferente. Poderíamos, inclusive, ter vencido. Realmente, a sua observação ela foi verificada no processo eleitoral. Nós tivemos uma certa barreira de alcançar apoios, mas o que, para mim, fica muito claro é que tanto eu como o Radiovaldo nos afinamos muito bem no processo eleitoral em relação às ideias, em relação a propostas. Como você diz, Radiovaldo é uma pessoa que tem a sua história de luta em defesa, sobretudo, dos mais carentes. Teve essa questão da barreira, mas eu acho que no conjunto de propostas que nós conseguimos, o que eu digo, de elevar o debate, de apresentar para a população, de apresentar para o comércio, nós mostramos que, se vencêssemos as eleições, teríamos um governo que olharia para todos os setores da cidade de Alagoinhas, e o comércio, a força empresarial, sem dúvida alguma, ia ser um fator determinante nos 4 anos de desenvolvimento da nossa cidade. Mas a eleição é assim mesmo, ela tem 45 dias para você convencer as pessoas, para você mostrar às pessoas, e nós não conseguimos obter êxito. Mas, como eu disse, elevamos o debate, trouxemos os projetos e propostas para a percepção das pessoas. O governo Joaquim Neto agora já admite que vai nomear o secretário de Desenvolvimento Econômico através de uma lista tríplice das forças empresariais, mas isso foi uma proposta nossa, da nossa chapa. Nós apresentamos isso, nós apresentamos uma carta compromisso com as forças empresariais. Então, eu acho que principalmente a nossa contribuição foi dar ao povo de Alagoinhas, dar inclusive ao prefeito reeleito, ferramentas para que ele possa fazer um governo melhor. Luciano? Um abraço para você, João Henrique. Bom dia. Todos nós sabemos que você vem de um berço político, né? Seu pai, Filadelfo Neto, foi deputado estadual, atua no ramo empresarial, sua família com grandes serviços, né, prestados ao município de Alagoinhas. A política corre nas suas veias. No dia 31 de dezembro estará finalizando o seu mandato, seu bom mandato, né, como vereador da cidade de Alagoinhas. A pergunta é, João, qual será o seu futuro político? O que é que você planeja? O que é que você está pensando daqui para frente? 2022, Alagoinhas terá o privilégio de ter o nome de João Henrique Paulilo como candidato a deputado estadual representando a nossa querida cidade? Luciano, muito obrigado pelas suas palavras em referência e consideração à minha família, meu pai, Filadelfo. Eu aprendi as melhores coisas com a minha família, a retidão de caráter, a força de trabalhar, a vontade de transformar a nossa cidade para melhor. Eu acho que eu estou cumprindo o meu papel até o dia 31 de dezembro como vereador, e a partir daí, a realidade que eu tenho agora é que eu volto a ser um cidadão como qualquer um da cidade de Alagoinhas. Obviamente que, como cidadão que já participou da vida pública, da função mais gratificante que eu tive até hoje nos meus 35 anos de vida, porque tive a oportunidade de trabalhar para a sociedade da cidade que amo. Então, eu tenho agora a obrigação de, como cidadão, ser um cidadão atento, vigilante, que participe da vida pública
da nossa cidade, que continue criticando, que continue dando sugestões, propostas, fiscalizando a gestão pública, e acho que, a partir daí, prever qualquer cenário, tanto para 22 como para 24 na sucessão, é uma coisa muito, vamos dizer assim, supositiva. Eu acho que nós temos que trabalhar, fazer, cumprir o nosso papel. E se chegar em 22 ou 24 e a população de Alagoinhas entender que meu nome é importante no processo, primeiro, de debater a cidade, de construir propostas, de construir projetos, de qualificar o nível da política, eu acho que meu nome estará à disposição da sociedade de Alagoinhas, como sempre esteve. Eu acho que cumpri o meu papel de vereador. Ninguém nasce vereador, ninguém morre vereador, e nem nasce prefeito ou morre prefeito. Então, as pessoas elas precisam entender que os mandatos eles têm que ser cumpridos na sua integralidade, no seu grande grau de desempenho naquele momento. E daí, a partir daí, a pessoa seguir com a sua vida, com as suas propostas, trabalhando em outra seara. É isso que eu vou fazer agora, como cidadão, continuar trabalhando pela cidade que amo. Mas existe a possibilidade, João, existe o desejo de você chegar ao Legislativo Estadual? Não existe projeto próprio. Dizer assim, não, o João Henrique, ele vai ter que ser candidato a deputado estadual ou a deputado federal, ele vai ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito nas próximas eleições. Não existe nada sobre isso, Luciano. O que existe em mim, como cidadão, como uma pessoa que ama a cidade de Alagoinhas, a vontade de ajudar e de participar da vida pública da cidade, porque eu acredito que a política é a única ferramenta que pode transformar a vida das pessoas de forma coletiva. Eu, enquanto cidadão, eu posso fazer, mas o meu raio de atuação é muito pouco. Então, o que eu pude fazer nesses 4 anos como vereador, eu não consegui fazer nos outros 31 anos da minha vida. Eu trabalhei com as ferramentas e com as obrigações constitucionais que eu tinha enquanto vereador. É restrito a atuação do vereador? Mas muito mais restrita é a atuação de quem não é. Verdade. Então, fica aqui o meu desejo, a minha vontade de ainda, na minha vida, ajudar muito mais a cidade de Alagoinhas, mas eu acho que o futuro a Deus pertence. Não adianta nós colocarmos o carro adiante dos bois. A política, vocês são aqui analistas políticos, jornalistas, vocês sabem que a política hoje está de um jeito, amanhã está de outro, e a população vai formando as suas convicções a cada dia que passa. Então, a minha obrigação é, como cidadão, continuar participando da vida pública da cidade de Alagoinhas, e aí o que vai acontecer em 22, em 24, o futuro pertence a Deus e ao trabalho da gente no dia a dia. Cara, mas pelo que o João respondeu, existe a possibilidade, né? Existe, claro, sempre existe. Agora, João, você toca no assunto realmente dessa questão questão política, não? Uma hora é aliado, outra hora é oposição. Você hoje é oposição ao Joaquim Neto, mas, inclusive, em um dado momento dessa gestão, o Joaquim convidou, né, o grupo do Filadélfia, inclusive, isso lhe incluía, para fazer parte do governo. Inclusive, né, houve conversa com a questão de secretaria, antes de você sair vice, obviamente, na chapa do Radiovaldo Costa. Isso foi amplamente divulgado à época, enfim. Mas vocês não aceitaram, né, compor o governo do Joaquim Neto. O Joaquim se reelege numa proposta de mudança do que foi o primeiro mandato, pelo menos esse foi o discurso dele aqui no programa, né, de que foi dado a ele uma nova chance, né, para ele fazer tudo aquilo que ele havia prometido, inclusive com relação ao hospital municipal, à gestão da saúde, enfim. Neste momento, com essa nova proposta que o Joaquim Neto diz ter, há uma possibilidade de conversa do grupo, do seu grupo político, grupo do Filadélfio Neto, aderir ao governo Joaquim Neto? Olha, Caio, primeiro que a nossa relação pessoal com o prefeito Joaquim Neto, ela é de muitos anos. Ela não começou no dia em que o prefeito foi candidato aqui em Alagoinhas há 4 anos atrás. Meu pai, meu tio Jonga, sempre foi, como médico, sempre foi amigo do Joaquim Neto, enquanto ele era gestor da cidade de Sátiro Dias. Então, a nossa posição política de oposição aqui em Alagoinhas nos 4 anos não nos tornou inimigos. Isso tem que ficar muito claro, né? Nós sempre tivemos um bom diálogo com o prefeito, vamos continuar tendo um bom diálogo com o prefeito nesses próximos 4 anos,
É verdade que houve, em certos momentos, convites para que o nosso partido e o meu mandato integrasse o apoio ao atual prefeito, inclusive participando da gestão. Nós não aceitamos porque, não por nada, porque achamos que a nossa posição, que o povo nos colocou, era justamente para fazer o contraponto às coisas que não andavam bem na gestão do atual prefeito. E realmente não andavam bem. O prefeito teve um mandato que não foi bem avaliado pela população de Alagoinhas durante 3 anos e meio. Nos últimos 6 meses, ele conseguiu reverter um pouco e vencer as eleições. Então, ele tinha um mandato contestado, que agora ele tem, de novo, uma oportunidade de, inclusive, rever os seus próprios erros, rever os erros da administração. Eu tenho boas expectativas em relação a alguns nomes que estão chegando no governo, mas isso não quer dizer que nós estejamos conversando. Só tem um mês que passou o processo eleitoral. O prefeito, nesse momento aí, inclusive pelo adiamento das eleições, ele tem muita coisa para arrumar, uma reforma administrativa para fazer. Então, não existe nenhuma suposição nesse sentido de nós integrarmos nenhuma base de apoio ao prefeito. Eu acho que nós temos que continuar fazendo o papel que nós fizemos durante esses 4 anos, de uma oposição crítica, responsável e coerente com o que nós acreditamos ser o correto para a cidade. Gomes. Eu desejo sorte ao João Henrique, mas aí a compreensão que eu tenho, João, é que a cidade perdeu e muito com a sua ausência no Legislativo. Acho que é a minha visão, respeito à sua opinião, claro, não poderia ser o contrário. Acho que você deveria ter sido candidato à reeleição para, em outro momento, você ser candidato a um cargo executivo, porque com a falta de pessoas compromissadas e de capacidade, com vontade política de fazer as mudanças, a gente não pode perder quadros como perdemos na Câmara agora você, perdemos o Luciano, que eu repito aqui, não sou adepto, não sou correligionário do Partido dos Trabalhadores, mas via no mandato de Luciano Sérgio um mandato importantíssimo para a cidade. E aí, quando eu digo que perdeu, o fato de você não ter renovado o mandato, porque não foi candidato, e Luciano também não ter renovado, na realidade quem perde não é você, quem perde não é Luciano, quem perde é a cidade, que poderia ter o privilégio de uma representação responsável e com disposição para fazer o seu trabalho. Então eu lhe desejo sorte aonde você estiver, que você continue sendo a pessoa que tem sido ao longo dos tempos, mas isso também para mim não faz nenhuma diferença, porque é o reflexo do que o seu pai foi e é. O Filadélfio, as pessoas podem criticá-lo como quiser, mas é um homem de bem, é um homem decente, é um homem que tem uma história em Alagoinhas. Eu não digo isso para agradar você, não digo isso para agradar o seu avô, e nem o Filadélfio. Digo o que eu sinto, porque apesar de eu ser um pouco mais jovem do que ele, não é? Mas eu conheço, de há muito tempo, conheço principalmente o seu caráter, que é um caráter fantástico, e a gente carece de homens públicos com o comportamento que ele tem, e com certeza eu não tenho dúvida de que você herda essa característica. Então, boa sorte na sua nova jornada. Muito obrigado, Gomes. Para mim é muito gratificante ouvir essas palavras no final do meu mandato, no momento que nós estamos aqui prestando contas à sociedade, conversando e tendo esperança de um futuro melhor. E eu torço para que os 17 vereadores que se elegeram e se reelegeram possam cumprir e apagar um pouco dessa falta que eu farei, que o Luciano Sérgio fará na Câmara de Vereadores, cumprindo esse papel de defender a população acima de tudo e trabalhar com independência. Eu acho que o que falta na política brasileira foi o que eu consegui imprimir nesses 4 anos aqui em Alagoinhas. Trabalhar com independência, trabalhar com consciência do que acha correto, independente de ser oposição, de ser situação, mas fazer um mandato assertivo para a população. E em relação a meu pai, a meu avô, justamente são as maiores heranças que eu poderia ter. O caráter, a vontade de trabalhar, a honestidade e o amor pela cidade de Alagoinhas, eles me transmitiram. João Henrique, obrigado por sua presença aqui hoje no programa, por essa entrevista, pelas declarações, pela educação e disponibilidade de estar aqui com a gente. Esteja sempre convidado a estar nesse programa aqui. Sempre que você quiser vir, trazer informações, quiser discutir qualquer problema da cidade, você que, embora vai perder aí o mandato, né, de vereador,
mas continua sendo um grande ator político da cidade, principalmente na questão da renovação política que precisamos nessa cidade, e a minha luta incessante aqui na cidade para que a gente renove as mesmas figuras de sempre, e eu vejo em você uma das opções que o alagoense tem para renovar os quadros. Obrigado, Caio. Mais uma vez aqui eu faço compromisso com a população de Alagoinhas de, a partir do dia 1º de janeiro de 21, continuar como cidadão, cumprindo as minhas obrigações, estar vigilante, estar atento, participando da vida política e pública da nossa cidade, de uma outra maneira, de um outro espectro, de um outro local, mas participando ativamente. E aí, como eu disse, o futuro de 22, 24, a Deus pertence. Eu estou aqui de coração aberto, de consciência tranquila, de que fiz o melhor possível nesses 4 anos, e que ainda tenho muito a apresentar para a cidade de Alagoinhas como mudança, como renovação, como esperança de dias melhores. Muito obrigado, desejo um Feliz Natal para todos os alagoenses, um ano novo de 2021 melhor do que esse de 2020, que foi de muita dificuldade, de muitas perdas. Nós já temos na nossa cidade 89 vidas perdidas pela pandemia. Infelizmente haverá mais mortes, mas o que nós temos aqui é ter esperança de que dias melhores virão, e pedir à população de Alagoinhas que no próximo ano trabalhe muito para compensar esse ano de 2020. Com certeza.